Boa tarde, amigo internauta. Seja muito bem-vindo a mais um Esporte.com. Hoje falaremos do empate entre América e Atlético do último final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Empate que não foi nada bom para as duas equipes. Também dos trabalhos do Cruzeiro, que pega o Bahia já na próxima quarta-feira pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aqui comigo no estúdio, Guilherme do Super FC. Seja bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Leandro, pelo convite mais uma vez. A gente vai aqui conversar sobre as rodadas do Brasileirão, falar também de Fórmula 1 e vai ser bacana o bate-papo de hoje. Comigo aqui também no estúdio, Soraya Beluzzi, subeditora do Tempo do Jornal Impresso na editoria de esportes. Soraya? É um prazer estar aqui. É uma pena que as notícias não sejam tão boas, né, sobre futebol, mas a gente vai tentar, pelo menos aqui, que o clima seja um pouco mais para cima do que tem sido nos campos. Então, senhores, vamos repercutir um pouco do empate, né, do Atlético contra o América. O empate que não serviu para nenhuma das equipes. Os dois times seguem lá embaixo na tabela de classificação. E para você, Guilherme, o resultado, na verdade, ele repercute o que está acontecendo, o atual momento das duas equipes no campeonato? Não só o resultado, mas também a presença do torcedor, que foi muito ruim na Arena do Jacaré no sábado. Apenas 752 torcedores para acompanhar um jogo entre América e Atlético e América, que já foi considerado como clássico das multidões. Isso é muito pouco e reflete realmente na fase muito ruim das duas equipes no Brasileiro. Falando do jogo em si, o jogo também foi muito ruim. Em certas partes da partida a gente até sentiu que as duas equipes estavam bem sonolentas, passou essa impressão também para o torcedor. E o Atlético, mais uma vez, perdeu muitas oportunidades e se tivesse que realmente ter um vencedor nessa partida pelo volume de ataque, realmente seria o Galo. Soraya, a gente analisando os últimos jogos do Atlético contra o Ceará e agora contra o América, obviamente são dois adversários diretos na luta contra o rebaixamento. Você está vendo alguma esperança do torcedor atleticano acreditar que o time não possa não ser rebaixado? É muito perigoso quando você tem a chance de se reerguer no campeonato, né? Você tem 3 partidas dentro de casa com o apoio do seu torcedor e você não consegue o resultado positivo, né? No caso do jogo contra o Ceará, acho que foi um grande balde de água fria para o torcedor atleticano, que acreditou no time, foi à arena e aí viu aquela tragédia, né, de muitos gols desperdiçados. Muito gol desperdiçado, você toma um empate no fim, você tem 2 jogadores de vantagem sobre o outro time, né? Tava ali todo o cenário para a vitória e para a reação atleticana e ela não ocorreu. Aí você espera, falando, vamos tentar a segunda chance, então vamos para o jogo contra o América. E aí perde essa chance de novo, ou seja, em 6 pontos, veio 2, né? 2 pontos, 2 empates, para um time que não tem mais o direito de perder. Né? Assim, o triste é que nenhum dos dois tinha o direito de perder, né? E parece que os dois entraram para não ganhar. Assim, parecia que o empate era um bom resultado no clássico. Isso foi talvez o que tenha mais me surpreendido, assim, no clássico, né? Enquanto eu esperava, eu até comentei com um amigo, né? Falei, acho que o jogo, se não for bom tecnicamente, pelo menos vai ser emocionante. E nem isso foi. E nem isso ele foi. Então, é muito preocupante a situação do Atlético, a do América mais ainda. É catastrófico. Né? Assim, eu não consigo enxergar nesse momento perspectiva de reação para o Galo. Assim. Eu espero que no jogo contra o Santos, agora na próxima quinta-feira, seja esse último sopro de energia, né? E vale lembrar que o jogo também é na Arena do Jacaré, né? É uma boa chance do Atlético tentar se reerguer contra um Santos que não vai ter Elano, Neymar, Paulo Henrique Ganso e Neymar. E que também já desistiu do campeonato. Que já está pensando no Mundial de Clubes contra o Barcelona, né? Vale lembrar ao internauta que ele pode enviar sua pergunta, basta entrar no portal Tempo e participar aqui conosco. Falando disso, Guilherme, o Amaral daqui de Belo Horizonte, na verdade ele faz um comentário, né? O Atlético já deveria pensar no ano que vem? Eu acho que uma coisa de cada vez. Primeiro, o Atlético tem que pensar em se salvar dessa situação complicadíssima que ele está vivendo no Campeonato Brasileiro. O risco de rebaixamento ainda é muito grande. Em 10 jogos, o Atlético tem que, no mínimo, vencer 6 partidas. Ou então, quem sabe, vencer 5 e empatar uma para chegar ali aos 45 pontos, que é uma média que os matemáticos estão fazendo para escapar dessa degola aí. Para quem sabe, depois começar a pensar no ano que vem. Primeiro,
se a gente for pensar um planejamento de vida mesmo, o que a gente vai fazer, nós como pessoas, o que a gente vai fazer no ano que vem? Primeiro eu tenho que colocar todo esse ano em ordem para depois tentar dar saltos maiores. É isso que o Atlético tem que fazer. E, Soraya, aproveitando a pergunta que eu fiz para o Guilherme, uma outra do Diego Chaves, aqui também de Belo Horizonte, ele faz uma pergunta mais centrada. Qual dos três corre menos chance? Olha, uma questão matemática, Sim. né? Matematicamente é o Cruzeiro, né? A gente viu que o aproveitamento seria, né? O mínimo, né? A gente está falando no mínimo. 50% de aproveitamento nas próximas 10 rodadas, nas últimas 9, né? Porque a 10ª a gente já começou com ela. O Atlético precisa de 60% de aproveitamento e o América precisa de 80% de aproveitamento. Então, olhando... E aí tem um panorama também que é muito animador para o torcedor cruzeirense. O Cruzeiro precisa vencer a metade das partidas que tem para disputar. Sendo que com esses mesmos adversários, ele venceu exatamente 50%. Sim. Então, se o Cruzeiro repetir o que ele fez no primeiro turno, ele consegue sair dessa. Né? No caso do Atlético, que precisa de 60% de aproveitamento, se a gente for olhar o retrospecto do primeiro turno, é muito preocupante. Ele só venceu o Ele Fluminense. só venceu o Fluminense dos outros 10 adversários que ele tem pela frente. E no caso do América, é desesperador. Porque o América só conseguiu uma vitória em cima do Vasco. Uma grande vitória, né? Aliás, em cima do Vasco. Então, assim, a perspectiva é de que o Cruzeiro tenha mais chances de sair do rebaixamento. Pelo menos matematicamente. E o que a gente estava comentando também aqui nos bastidores, antes do programa ter o seu início, é que o América realmente ele pode ser o fiel da balança aí também. Sem dúvida. Né? Porque ele ainda vai enfrentar todos os adversários que estão junto ali na zona do rebaixamento, como Atlético Paranaense, Avaí, né? Então o América ou ele pode ajudar tanto o Cruzeiro como o Atlético, ou ele então pode, quem sabe, atrapalhar os planos dos companheiros de Minas aí nesse Campeonato Brasileiro. O América, se ajudando, ele ajuda os outros dois, né? Isso é verdade. O América tem que pensar em vencer. Com certeza. Né? Ele vencendo é bom pro América e é bom para os outros dois times, né? Alguns números aqui para os caros internautas. Hoje, o líder, Corinthians, tem 60% de aproveitamento. É o que o Atlético precisa hoje para escapar. Para você ver, internauta, que a situação é muito crítica, é muito complicada. O Vasco vem com 59%, e aí só vai caindo. O Cruzeiro hoje tem 35% de aproveitamento, o Ceará, que está em 15º, tem 38%, e o Atlético tem 32%, a mesma do Atlético Paranaense, mas o América vem com uma campanha pífia de apenas 25%. Agora, a gente comentou, desculpa te interromper, Leandro, só para pegar o gancho, a gente comentou do momento de cada clube, né? Assim, completando a pergunta que o internauta fez, da chance de cair, a esperança do torcedor cruzeirense, eu acho, é que com a apresentação da última quarta-feira sobre o São Paulo, veio uma esperança de que o time possa jogar bem nessas últimas 10 rodadas. Mostrou poder de reação, uma coisa que ainda não tinha sido mostrado no campeonato. E é o contrário do que está passando o torcedor do Atlético, que acreditou que o Atlético podia reagir e o Atlético não está conseguindo reagir. Porque se a gente for analisar a tabela de maneira crítica mesmo, o Atlético, como a gente tinha falado, perdeu 4 pontos na verdade, né? Porque contra o Ceará em casa, você tinha que ter ganhado, e contra o América, com todo respeito ao torcedor americano, tinha que ter ganhado também. O América é o lanterna do campeonato. Tem que ganhar, seja fora de casa, seja dentro de casa. Isso não é uma desculpa para o torcedor atleticano, mas o atleticano tem que entender que a situação é muito crítica. E aí vem a provocação dos cruzeirenses, né? Uma pergunta aqui para você, Guilherme. O Atlético pode ser considerado um time pequeno, pois não ganha de time grande? Se você for olhar o caminho do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, é um time que já foi campeão brasileiro, o primeiro campeão do Campeonato Brasileiro em si. O Atlético é um time grande, sim, pela tradição que tem no futebol brasileiro, só que ele não está fazendo valer essa estrutura que tem, o nome que tem no futebol brasileiro. O Atlético, eu acho que os jogadores do Atlético, a comissão técnica, até mesmo a diretoria, tem que colocar mais isso na cabeça, que o Atlético não é esse time pequeno que eles estão transformando o Atlético. O Atlético é muito maior do que os próprios diretores do clube e, às vezes, até, quem sabe, os torcedores acreditam que ele seja. Soraya, tem outra pergunta aqui, agora do Luciano aqui de Betim. Ele fez, na verdade, uma provocação, mas ele assume que ele é atleticano no final.
Caso Atlético, América e Cruzeiro sejam rebaixados, teria algum ponto positivo nessa história? Nenhum. Eu acho um castigo o que está acontecendo com os times mineiros. Né? Assim, a gente sempre teve, acho que para o torcedor cruzeirense, esse choque é ainda maior, né? Assim, porque o Cruzeiro sempre teve ligado aos grandes times do Brasil, disputando Libertadores, disputando brasileiros e o Galo também nos últimos anos vinha fazendo boas campanhas, né? Ano passado o Galo fez uma... Ele ganhou o Campeonato Mineiro, mas a gente vai lembrar que ele também correu o risco de rebaixamento. A campanha que ele fez, boa, foi em 2009, com o Celso Roth no Roth. comando, né? Que a gente achou que ia dar um novo Galo e tudo. Eu não vejo nada de positivo em 3 times mineiros caírem para a Série B. A gente já é um estado que acho que os times daqui têm que fazer o dobro dos outros times para ter o mesmo reconhecimento. E aí não é fazendo de pobre coitado, é uma questão de mídia, de mercado, de um monte de coisa. Lembrar que Série B é menos dinheiro, é menos visibilidade, é menos contrato. Então, o que pode ter de bom todo mundo cair para a Série B? Aí vem aquele papo, né? Porque o time se reencontra, o time volta a fazer um balanço, coloca as contas em dia. Mas isso também pode isso ser pode feito ser feito na se mantendo na Série A. Então eu não consigo ver nenhuma vantagem de ir para a Série B. Guilherme, a gente tem outras perguntas aqui, mas agora eu acho que a gente vai ver os melhores momentos de Atlético e América. Vocês vão ver que não são muitos, mas dá para ter uma noção de como foi o panorama da partida. O jogo realmente, o que a gente pode dizer é que o Atlético teve boas oportunidades de gol como essa, perdida pelo Magno Alves. O personagem do jogo, para mim, realmente foi o Neneca. Fez defesas importantes, esse lance aí é bem polêmico mesmo, um gol que a gente conseguiu acompanhar aí, que realmente, acho que, na minha opinião, o Leonardo Silva não tocou no Neneca, foi um gol aí mal invalidado pela muito delicado, arbitragem. Um momento Vamos ouvir o Cuca. difícil que a gente está vivendo, em cima de resultado, um momento em que a ansiedade está muito grande, é vista dentro do campo do jogo, na perda de gols que a gente tem, cria-se. Tem no segundo turno aí, em 10 jogos, 9, tomado 7 gols. É a melhor defesa dos 20 que tem no campeonato, grandes equipes. Nós temos a melhor. Então está organizado. Mas está pecando em finalização mais uma vez hoje. E na cara do goleiro, 1, e 2, e 3 jogadores. E hoje também, não é choro, mas é fato, prejudicado pela arbitragem. Gol legítimo não dado. E pênalti claríssimo, não marcado. São lances que definem o jogo. Hoje a gente podia aqui estar comemorando um resultado positivo, além dos nossos erros que a gente tem tido, os erros da arbitragem também estão demais. O Atlético estava, como comentou aí, tem uma séria dificuldade na finalização, né? Tanto que uma pergunta que eu tinha separado aqui, o José Geraldo, lá de Salinas, ele acredita que o Atlético ele é muito lento a partir na saída para o ataque. Eles gostariam de saber se o Serginho seria uma solução para dar esse volume de jogo no meio-campo, para tentar chegar no ataque com mais velocidade. Eu acho que não. Na minha opinião, o Serginho ele erra muitos passes durante o jogo. Esse ano ele não apresenta uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E na minha visão de jogo, o Atlético até consegue criar jogada assim, em certos momentos, até com agilidade. Realmente é o ataque que peca. O Magno Alves perdeu uma chance incrível. Até mesmo o Carlos César, que não é atacante, é lateral, ele teve 2 oportunidades para fazer gol e parou nas mãos do Neneca, como eu disse, na minha opinião, personagem do jogo. O Neto Berola também acertou um belo chute e o Neneca fez outra defesa espetacular, o que leva o Cuca a reclamar mais uma vez, como a gente viu aí no vídeo, que o Atlético peca muito nas finalizações. E outra coisa, eu havia dito que, na minha opinião, não houve falta no lance do Leonardo Silva, que realmente seria gol do Atlético, mas isso não tira a responsabilidade do clube em fazer realmente os gols nas oportunidades que teve. Então não adianta o Cuca ficar reclamando da arbitragem, sendo que o time dele não é incisivo e não consegue marcar os gols. Se o Atlético está nessa condição no Campeonato Brasileiro, parte é por conta da arbitragem, mas a gente não pode culpar somente a arbitragem, não. E eu acho também, só completando, Soraya, que já ficou chata essa história de time mineiro ficar reclamando de arbitragem o tempo todo. Todo mundo ele é prejudicado, seja do Sul, seja de São Paulo, ele vai ser prejudicado. No fiel da balança no final do campeonato, você vai ver que todo mundo foi prejudicado mais ou menos da mesma forma. É claro que tem em lances
um mais escrachado do que o outro, mas isso é futebol. Agora, ficar pensando que toda vez é culpa da arbitragem, como a diretoria do Atlético coloca isso na maioria das vezes, é tampar o sol com a peneira. Outra coisa que me preocupa no discurso, embora eu ache coerente, mas aí a gente vai olhar a tabela, a gente estava comentando antes, né, o saldo de gols, por exemplo. Ah, é o time que menos levou gol, mas o saldo é menos 11. Então como é que a defesa pode estar boa se você tem um saldo de menos 11? Chega a ser até absurdo. Né? Assim, me parece um discurso incoerente. Ou seja, você realmente não marca gol, para dar uma equilibrada, né? Então realmente não está marcando, mas você também está sofrendo. Porque senão você não tinha um saldo tão ruim. Né? Assim, eu acho o Cuca um cara muito coerente e tudo, mas é um cara que no discurso também às vezes falta uma certa firmeza, sabe? Assim, uma certa cobrança com o jogador de que as coisas não estão andando como deveriam, sabe? Assim, uma certa dureza no discurso. Realmente, igual ele fala que existem problemas de finalização, a gente também não sabe o que acontece na cidade do Galo, nos treinamentos. Guilherme, só para completar, o Felipe Gonçalves, aqui de Belo Horizonte, ele faz realmente essa lembrança, que quando o Cruzeiro era treinado pelo Cuca, ele falava que o Cruzeiro também tinha muito problema de finalização. O que é isso? Seria falta de treino? Olha, a gente vê após os treinos, eu que acompanho os treinamentos tanto de Cruzeiro e Atlético no centro de treinamentos, após a atividade técnica e tática que o treinador comanda no centro de treinamento, ele pega as peças principais ali, os atacantes, os laterais, e coloca para fazer trabalhos específicos. Os laterais, cruzamentos e cobranças de falta, os atacantes, trabalho de finalização. Eu acho que é realmente um pouquinho mais de capricho dos atacantes também. Fazer gols nos treinos, eles fazem, porque isso a gente vê. Agora, no jogo, não está conseguindo fazer esses gols, o problema está aí. Aí é o Cuca, que é o treinador, que eu também concordo com a Soraya, que disse que ele tem que ter um pouco de firmeza. No Cruzeiro, ele falava que o time precisava de um choque. Eu acho que então ele vai ter que realmente comprar essa maquininha de choque e levá-la para o Atlético também, porque lá também os jogadores estão precisando desse tipo de choque. E sobre o treino, eu não acompanho, né, os treinos nos centros de treinamento, mas a sensação que eu tenho, Guilherme, é o seguinte: treinar finalização, cruzamento, todo mundo treina. Todos os 20 times da Série A treinam. Sim. Então, se o Galo tá tendo problema de finalização, tem que treinar o dobro, o triplo, Concordo. o quádruplo, entendeu? Até acertar. Não adianta você fazer o mesmo treinamento que você tá fazendo. Não tá dando certo. É a cobrança. O nosso saudoso Tele Santana que era assim, né? Botava o cara pra cruzar. Enquanto não acertar no buraquinho, não sai. E acertar 10 vezes seguidas, ele não tirava o cara cruzando, né? É mais ou menos nessa linha que eu acho que precisa no Atlético mesmo. Mas agora falando do outro jogo importante da próxima rodada, vamos falar agora de Cruzeiro e Bahia. O Cruzeiro já tá se preparando já ao longo da semana, já que jogou contra o São Paulo na quarta-feira, na abertura da rodada. E aí? Cruzeiro vai pegar um adversário forte jogando dentro de casa, que é o Bahia que vem com sua torcida fanática da Série B, mas o resultado é óbvio, né? Precisa vencer para tentar respirar um pouco no campeonato. O que você acha disso, Soraya? Embora o apoio da torcida em Salvador seja muito importante, é bom lembrar que o Bahia não faz uma grande campanha dentro de casa, né? O Bahia tem mais força como visitante do que como mandante. Eu não sei exatamente os números, tá, gente? Mas eu sei que isso é fato, assim, a campanha do Bahia não é tão forte dentro de Pituaçu. Então, acho que o Cruzeiro tem que trazer isso a seu favor. O Cruzeiro é um péssimo visitante, né, assim, nesse campeonato. Não fez boas partidas fora de casa. Eu tenho os números aqui, o Bahia é o 14º em casa, ele só somou 21 pontos, e o Cruzeiro é o 16º, somou apenas 29. Então a gente vai ver aqui qual teoria que está valendo mais nessa quarta-feira, né? Se é o Bahia ser um péssimo mandante ou se é o Cruzeiro ser um péssimo visitante. E o Cruzeiro, aí a ordem inverte, né? O Cruzeiro como visitante é o 14º e o Bahia é o 11º como visitante, com 13 pontos. A arma do Bahia para esse jogo, realmente, além dos jogadores, que tem... O Bahia é um time que tem jogadores de qualidade também, apesar da situação do Campeonato Brasileiro. Mas a arma do Bahia é o Joel Santana, que conhece muito bem o Cruzeiro, foi o técnico que o último técnico que conseguiu vencer. O único técnico que conseguiu vencer com o Cruzeiro nesse Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Cruzeiro tem que também estudar o Bahia e estudar a forma como o Joel Santana armava o Cruzeiro, que realmente isso também vai estar ali no grupo do Bahia. Acho que o jogo pode ser decidido. Vale lembrar, se tratando do Joel Santana, que é um jogo interessante para os torcedores do Cruzeiro acompanharem, o Joel Santana foi o único treinador que ganhou
nesse campeonato com o Cruzeiro. Foram as 8 Foram vitórias, as 8 vitórias do dele. Cruzeiro foram dele. Então, é um detalhe importante esse que o Guilherme falou, mas a torcida tem que ficar atenta a esses pontos também. O Renato Lage aqui de Belo Horizonte, ele faz uma pergunta interessante que a gente tinha combinado, já tinha conversado sobre isso. O Cruzeiro, então, é um candidato sério a cair para a segunda divisão, né? Sem dúvida. Também, pela campanha que vem fazendo, não venceu ainda no retorno, é um candidato, sim. O Cruzeiro, a gente estava comentando antes de começar, que na verdade o Cruzeiro tem tido muita sorte nessas últimas rodadas. Que ele não conseguiu vencer e a posição dele na tabela não mudou. Ele continua ali em 16º, 17º, né? O que ele contou muito com os maus resultados dos seus adversários, né? Porque senão ele já tinha caído. E falando do treinamento do Cruzeiro no domingo aí, o Cruzeiro trabalhou no domingo sob sol forte. Na última partida a gente teve no ataque, iniciando o jogo contra o São Paulo, Keirson e Farias. O Farias até então não agradou o técnico Wagner Mancini, o argentino perdeu um gol praticamente feito ali. E a postura, acho que, do Wagner Mancini é tentar realmente mudar o ataque. O Wellington Paulista deve ser a novidade para o Cruzeiro lá no estádio Pituaçu. Apesar de que a gente que acompanhou a partida mais próximo, o Farias teve uma movimentação muito interessante. Sim. Ele, como ele é um jogador mais leve, um atacante mais... Apesar de atacante precisar fazer gol, ele consegue chamar a marcação para os lados e abre espaço para principalmente quem vem de trás. Caso do Roger, que teve uma boa atuação, e do Montijo também. O Wellington Paulista, perdão, Soraya, ele joga realmente mais centralizado e o cabeceio dele é uma das armas do Cruzeiro para esse jogo aí diante do Tricolor Baiano. Sem contar que eu acho que o Wellington Paulista traz um espírito para o time que me é bastante interessante, que é do cara que não tem a técnica do Montijo, não é um grande criador, mas é um guerreiro, assim, e nessa hora, pode até ser contraditório isso para a torcida cruzeirense, né, que sempre apostou tanto na técnica dos seus jogadores. É triste falar isso, mas hoje, nessas últimas 10 rodadas, eu acho que precisa mais de garra do que de técnica, Exatamente. Sabe? Então a vinda dele para o time pode ser favorável. Falando de Wellington Paulista, ele e o Vitorino concederam entrevista coletiva hoje na Toca da Raposa. Vamos ouvi-lo um pouco. Fiquei muito tempo parado e eu queria voltar o mais rápido possível para tentar ajudar, e já voltei contra o São Paulo. O time foi muito bem, graças a Deus, né? Agora é tentar manter a mesma pegada que tivemos contra o São Paulo já nesse próximo jogo, para que a gente possa vencer lá também. Foi bom descansar no final da semana. Agora eles têm menos tempo para recuperar. O jogo contra a Bahia para a gente é uma final, né? Para eles também. Tem que ser encarado dessa maneira, desse jeito. É uma final para nós. Temos que estar muito ligados para poder trazer para aqui os 3 pontos, né? Tá aí o Wellington Paulista falando também da vontade que ele tem de estar em campo. O Cruzeiro já deu uma melhorada em relação ao jogo contra o São Paulo. Mas para vocês, o Cruzeiro, qual é a chance real do Cruzeiro de chegar lá em Pituaçu e desbancar o Bahia? Olha, como eu disse, se o Cruzeiro souber realmente estudar os jogadores, falando deles, passar as informações para o Wagner Mancini, que o Wagner Mancini também conhece o Joel Santana. Então a arma do Cruzeiro é realmente essa, ele conhece o Joel Santana, apesar do pouco tempo que ficou aqui, tem como saber mais ou menos o estilo que o Joel Santana vai implantar no Bahia. Eu acho que o Cruzeiro tem que chegar nisso e também apostar, logicamente, na arma no meio campo que tem ali, que é o Montijo, que é um jogador que pode desequilibrar, e ele que vem fazendo isso pelo Cruzeiro. Eu gostei muito da participação do Vitor na lateral no jogo contra o São Paulo. Então é um jogador que eu espero muito dele, né, na partida contra o Bahia, até porque acho que o Cruzeiro estava tendo problema nas laterais, né, desde a ausência do Diego Renan, que a lateral esquerda não se resolve, a direita também estava ali abandonada, Marquinhos Paraná vinha, ia e tudo, e o Vitor fez um bom jogo, teve uma boa atuação, então eu acho que essa é uma boa arma, né, contra o Bahia. Agora, para mim, é muito mais uma questão de postura. Entrar para ganhar, né? Um time... E a sensação que eu tenho acompanhando os jogos do Cruzeiro nesse retorno é que o Cruzeiro não dá medo nenhum no outro time. Sabe, quando você entra em campo, parece que já está claro que o Cruzeiro vai jogar para não perder. Então, eu acho que é uma questão de postura. Entrar para ganhar. Nós viemos à Bahia para vencer. E a postura do jogador, eu tenho uma imagem muito boa, que eu não sei se vocês lembram, da Copa do Mundo de 94, Baggio e Romário entrando no campo.
A cara do Bade olhando para o Romário já dava o resultado do jogo. Assustado, perdido e tudo. Então a postura do jogador para entrar em campo é muito importante. E é isso que eu acho que o torcedor cruzeirense espera. Para finalizar o nosso assunto futebol, a gente vai fazer uma pergunta aqui para a Soraya. Uma pergunta do Diego, e é uma pergunta crítica, na verdade, Soraya. O futebol mineiro vive essa situação devido à incompetência de seus dirigentes? Sem dúvida. Incompetência, vaidade e uma série de outros elementos que foram se juntando, né? Primeiro, não vamos colocar toda a culpa no Mineirão e no Independência, porque os outros times também tiveram que sair de suas casas. Mas é óbvio que não ter um estádio em Belo Horizonte penalizou muito os clubes. O fato, né, aquela cena triste que a gente viu no clássico de Atlético e América nesse fim de semana, 750 pessoas no estádio, mais uma vez é fruto da vaidade de dirigentes. Os dois times, na boca da segunda divisão, implorando a ajuda da torcida, né? Deviam estar implorando a presença da torcida e eles fazem de tudo para que a torcida não vá. Coloca o ingresso a R$50. Não dá uma cota digna para a torcida atleticana, coloca o ingresso a R$50, não motiva o torcedor americano aí, né? Então, assim, mais vaidade. Péssimo planejamento, né, gente? Assim, vou falar principalmente de Cruzeiro e de Atlético. O Atlético contratou 24 jogadores em uma temporada. Você vê que não soube contratar, porque se você contrata 24 e o time está nessa situação, é porque você contratou errado. O Cruzeiro tinha o melhor time no início do ano. Hoje, o Cruzeiro está lutando para não ser o pior. Vendeu as peças importantes, vendeu Henrique, Jonathan, perdeu o Alisson, Dudu, Thiago Ribeiro, Gil. É outro time. Aliás, os dois são outro time, porque no início da temporada o Atlético tinha só, né? Obina, Diego Tardelli e Diego Souza, né? Só. Vídeo o que está acontecendo com o Diego Souza no Vasco da Gama hoje. Então, assim, é muito fácil a gente criticar o trabalho dos outros, e nem é essa a nossa intenção. Mas analisando os fatos, assim, é muito claro que houve uma incompetência da direção dos clubes mineiros. Agora saindo da nossa crise aqui em Minas, vamos para o mundo das corridas. Ontem o Sebastian Vettel, o alemão Sebastian Vettel da Red Bull, ficou em terceiro lugar no Grande Prêmio de Suzuka e faturou o bicampeonato do mundo. Guilherme, como foi essa corrida? O que esse alemão tem de tão especial assim para ele ser o homem mais rápido do mundo hoje? Para ganhar um título, sendo um bicampeonato, sendo o piloto mais jovem dentre todos os que já ganharam, é realmente uma coisa de muito especial ele tem. E outra coisa, ele ganhou o título com 4 corridas, né, de antecedência. Então, é um fenômeno das pistas, é um camarada que ainda tem muito para se dedicar à Fórmula 1, e os outros adversários têm que batalhar bastante para chegar onde ele chegou, para também tornar a Fórmula 1 um pouco mais competitiva. Porque a gente viu que o Vettel realmente passeou aí durante esse ano e venceu boa parte das corridas, o que tornou campeão no último domingo. O que a gente pode notar nessa temporada da Fórmula 1 é que se você junta a melhor equipe, a equipe mais estruturada, uma das que mais tem um orçamento diferenciado, com o melhor piloto, isso é fatal para a Fórmula 1. Eles vão tentar novamente ano que vem provavelmente mudar regras, etc. e tal, mas não adianta. A Red Bull, do jeito que está, ela fica pelo menos mais uma temporada à frente das outras. A distância foi muito grande. Eu estou aqui com os números. O Vettel faturou o título com 324 pontos, faltando ainda 4 etapas para terminar. O Jason Button, da McLaren, em segundo, com 210. O ferrarista Fernando Alonso, que a gente sempre fica comparando ele com o nosso Felipe Massa, fez 202 pontos. E ele já é um bicampeão da Fórmula 1. Ele já é um monstro do automobilismo. O Jason Button é o atual campeão, né? Então, a diferença do Vettel para o resto 114 pontos. Um negócio absurdo, é um negócio absurdo o que esse rapaz fez durante essa temporada. E me impressiona muito a postura do Vettel fora da pista. É um cara cauteloso, discreto, não tem marra, ao contrário do Alonso, ao contrário do Hamilton, ao contrário dos recentes campeões. É um cara extremamente cauteloso, muito cuidadoso com o discurso, respeitoso com seus companheiros de ofício. Então, é um cara que tem um futuro bastante promissor. E assim a gente termina mais um Esporte.com. Até a próxima semana, amigos. Até lá. Um abraço.